Bom dia a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez para poder falar sobre assuntos de interesse da comunidade e principalmente dentro da nossa linha das últimas entrevistas, falar sobre o programa de saúde do homem. Nós temos notado nos últimos anos que, embora a população masculina tenha ficado mais atenta à sua saúde, ainda falta muito a se fazer. A maioria dos homens, quando se fala em prevenção de saúde, eles pensam logo no exame da próstata, que é realmente muito importante, mas está longe de ser a única coisa que o homem deva se preocupar. E também está longe de ser a maior das causas de problemas de saúde nos homens. Quando a gente fala de problema de saúde nos homens, eu vou tentar abreviar de uma forma bem simples, que todos possam entender, e vou tentar citar aqui as 10 maiores causas de riscos à saúde dos homens. E vou falar sobre cada uma de forma bem rápida, para que as pessoas possam entender de uma forma bem fácil. Uma das causas maiores de lesões à saúde dos homens é a própria violência. Os acidentes de trânsito, as doenças cardíacas, depressão, pneumonia, acidentes do trabalho, os derrames, obesidade, pressão alta, glicose alterada. Então veja quantas coisas podem afetar a saúde dos homens. E muitas dessas doenças que eu acabei de citar são muito mais graves nos homens do que nas mulheres. E por quê? Porque os homens cuidam menos. Os homens muitas vezes negligenciam o problema, eles não procuram assistência médica mesmo quando têm sintomas. E para falar um pouco mais sobre cada um desses itens, eu vou falar inicialmente sobre a violência e o uso do álcool. A violência e o uso do álcool, ele responde por 11%, quase 12% das lesões à saúde das pessoas, principalmente dos homens abaixo de 50 anos, entre 15 e 50 anos. 11% dos problemas de saúde nos homens são decorrentes de violência. E a metade desses casos estão associados ao álcool. Então, olha que fator importante. Porque mesmo que o homem seja prevenido, faça exames, tome as medicações, ele tem que se prevenir também contra a violência, tomar cuidado com a violência e com o excesso do uso do álcool. Estima-se hoje que 20% da população brasileira é dependente do álcool. Isso atinge enormemente a saúde dos homens, principalmente dos homens, porque eles bebem mais. Os homens começam a beber mais cedo, bebem em maior quantidade e bebem durante mais tempo. Com relação aos acidentes do trânsito, também uma grande causa de lesões à saúde dos homens. Estima-se também, aí vem a questão do álcool, que 60% das mortes causadas por acidentes de trânsito estão relacionadas ao uso do álcool. Apesar da campanha, da lei seca, aí ainda tem um índice de lesão muito grande à saúde do homem, causado pelo uso do álcool associado à direção. O alcoolismo é no Brasil um problema de saúde pública, um problema seríssimo, principalmente porque as pessoas não acham que o alcoolismo é um problema. As pessoas não veem o álcool como uma doença, o alcoolismo como uma doença. Ele é até socialmente muito bem aceito. Mas é importantíssimo que as pessoas passem a perceber que o excesso do uso do álcool traz problemas irremediáveis à saúde das pessoas. Com relação às doenças cardíacas e isquêmicas, há também que se fazer um parêntese e falar sobre o altíssimo índice, o aumento do índice de doenças cardíacas, não nas pessoas idosas, mas também nas pessoas jovens. E o índice de doenças cardíacas está aumentando também pela falta de cuidado. Porque as doenças cardíacas, elas não aparecem do nada. Elas normalmente estão associadas a outros fatores, a outras doenças, como a pressão alta, como a diabetes, como a má alimentação. Então a doença cardíaca normalmente ela é consequência de outras doenças que as pessoas vão no dia a dia se submetendo e não percebem que aos poucos ela está acumulando fatores de risco para as doenças cardíacas. Hoje o índice de homens com depressão é altíssimo
Já houve tempo em que depressão era muito comum, muito mais comum em mulheres do que homens, mas nós estamos notando que isso está mudando muito. A depressão vem do alcoolismo, vem do uso de droga, vem de uma série de questões sociais que não cabe aqui discutir, mas tem muitos homens deprimidos e eles não dão braço a torcer, não procuram um médico, eles não procuram mudar a sua realidade, mudar o seu dia a dia. Problemas respiratórios, que eu falei brevemente, vou falar um pouquinho mais sobre ele. A pneumonia, por exemplo, que é muito comum, né? Pessoas com baixa nutrição, pessoas que se alimentam mal. A pneumonia pode causar lesões definitivas no sistema respiratório dos homens e de todas as pessoas, que vão, durante toda uma vida depois, deixar sequelas. Principalmente nessa época de frio, inverno, como nós estamos, é extremamente importante estar atento à parte respiratória. Não pode fechar tudo, ficar em ambientes restritos, sem ventilação. Tem que ter uma boa alimentação. Durante o inverno, nosso organismo precisa de mais nutrientes, porque senão a imunidade abaixa. É necessário tomar vacina para a gripe. Muitos não gostam de tomar, mas é importantíssima na prevenção da gripe, da pneumonia e de outras complicações respiratórias. Um outro item extremamente importante são os acidentes de trabalho. Temos um altíssimo índice de acidentes de trabalho, todos eles preveníveis e que afetam a saúde dos homens, a maioria homens. Deixam sequelas para o resto da vida. Os acidentes de trabalho são perfeitamente preveníveis. Muitas pessoas têm acidente de trabalho por falta de uso de equipamentos de proteção, às vezes por beber antes de ir ao trabalho. Então vocês vejam aqui, até agora eu falei de alguns itens, como que existem motivos preveníveis que levam os homens a lesões, às vezes definitivas em sua saúde, todas essas questões, todas preveníveis. Os derrames também são a maior causa de morte, né? No Brasil hoje são os derrames. De onde vêm os derrames? Da mesma forma que as doenças cardíacas, o derrame vem de uma série de outras questões. Vem da má alimentação, da obesidade, vem da falta de controle do diabetes, da pressão alta. E não só a grande obesidade, mas um pequeno sobrepeso já causa uma série de problemas na saúde dos homens. Quando o homem começa a curtir, ter uma pequena barriguinha ali, é a hora dele dar um basta e começar a trabalhar para conter essa crescente do seu peso. E muitas das vezes não, o homem se acomoda, fala, não tem jeito, não tenho tempo, e aí os problemas vão se acumulando. Sobre a pressão alta não precisa nem falar, é uma das grandes causas de derrames, é uma das grandes causas de infarto. A pressão alta é um problema que caminha silenciosamente e causa muito mais danos aos homens do que às mulheres. Tem mais mulher com pressão alta do que homem, mas as lesões nos homens são muito maiores. Por quê? Porque o homem não cuida. Ele deixa para depois. E, finalmente, vou falar sobre o que poderia ser a solução de tudo isso. A solução de tudo isso poderia ser através da conscientização, através do planejamento correto. O homem ele tem que ser mais cuidadoso com a sua própria saúde. Algumas lesões que levam os homens à morte, muitos falam assim, não, morreu, acabou, não tem problema. Mas, em média, os homens perdem 8 anos de sua vida cuidando de lesões definitivas que não o levam à morte, mas o levam para a cama, o levam para uma cadeira, tornam ele uma pessoa improdutiva, uma pessoa com uma deficiência ou neurológica ou motora. Isso é muito triste. Então vamos pensar um pouco mais sobre a saúde dos homens, vamos todos nós pensar o que cada um de nós pode fazer para mudar essa triste realidade. Uma boa tarde a todos.